Valeu, meu brother. Você ora comigo, por favor? Pai, louvado seja o teu nome. Nós, ó Pai, queremos tocar na sua palavra e, ó Deus, não é possível se não confiados no nome e no sangue de Jesus. E através do seu próprio Espírito, Senhor, nós também encomendamos todos esses cânticos que foram cantados hoje aqui a Ti, em adoração e louvor a Ti, que chegue em suas narinas como um incenso suave, agradável a Ti. Senhor, fala conosco. O Senhor é o Deus que usa quem quer, o de terno, de barba, enfim, a menino, o rapaz, mas que o Senhor também use os nossos ouvidos e nossos corações atentos para receber a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, a gente consegue projetar os textos? Então, eu queria que vocês lessem comigo Hebreus 6, no versículo 1 em diante. Vou correr um pouquinho com a mensagem. Eu já falei que sou o Salomão da Daiane, do Zafé e da Zahara. Hoje, vocês entenderam com certeza que eu sou flamenguista, embora a gente não esteja vivendo um melhor momento da vida, né? Mas estamos lá. Eu disse hoje para o Natan que quando o Flamengo está em crise, ele é finalista e terceiro lugar, entendeu? E não fica brigando no negócio de cair. Então, é essa parada aí. Estou também com o Bruno Marques, né? Que Deus abençoe sua vida, e queria que você pudesse aplaudir o Senhor pela vida do Bruno Marques. Também estou com o meu brother aqui, Tiago Felazzi, que vocês vão ouvir muito falar desse camarada aí. A gente está preparando um trabalho aí muito brasileiro, cheio de poesia, cheio de música do Nordeste, cheio de coisa boa. É isso aí, fique esperto. E se quiser, já vai seguindo lá, Tiago Felazzi, com S, beleza? Hebreus 6, no versículo 1 em diante, está dizendo assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Versículo 2. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha, o que está interessante aqui é o seguinte: o autor aos Hebreus está nos estimulando a deixar os rudimentos da fé. Não confunda em abandonar princípios bíblicos. Não é isso. Ele está dizendo que vai chegar uma hora na sua vida que determinadas doutrinas já tem que estar mais que enraizado em você e você seguir para assuntos mais profundos. Entende? Que aqueles assuntos que são rudimentos, o cristão tem mais que obrigação de já saber sobre as obras mortas, abandonar a prática das obras mortas, abandonar pecado, entende? Saber sobre batismos, saber a prática da igreja sobre imposição de mãos. Ele está chamando isso de rudimentos. Eu não quero entrar nos rudimentos. Eu quero te estimular a ser um crente que prossiga para a perfeição, como o autor está aqui nos ensinando. Ele está dizendo: olha, deixem essas coisas por enquanto, porque o texto vai dizer que, se for necessário, em algum momento, quer ver? Ele vai nos fazer voltar nisso aí, lançando de novo o arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, DJ, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos. Você tem que ter convicção da ressurreição e do juízo eterno. 3. Isso nós faremos se Deus... Quando é que Ele vai permitir? Quando você tem que explicar isso tudo de novo para alguém que está chegando na fé agora e ainda não tem os rudimentos. Ficou claro isso daí? Mas será que na prática a gente conhece as doutrinas básicas do Evangelho? Será que a gente chega, por exemplo, numa faculdade e a gente sabe defender a nossa fé? Então,
Textos como o que eu falei aqui hoje mesmo, né, são muito confundidos. Vai dizer que aonde há a presença do Espírito, ali a liberdade. A gente usa esse tipo de coisa para movimentar o culto em alegria. Se eu descer aqui, dá certo? Aqui eu quero ficar mais perto de vocês aqui. Então, a gente usa esse tipo de palavra muito a favor daquilo que a gente quer. A gente quer um culto mais animado. A gente fala onde há a presença do Espírito Santo, da liberdade. Só que ele está falando de uma outra liberdade. A liberdade do culto, da reunião dos santos, só deve refletir aquilo que você já é na semana. Você não pode ser livre aqui, chegar em casa, TikTok, idiota. Não dá. Essa liberdade que ele está falando é uma liberdade de pegar a Bíblia em casa e ler. Você tem esse tipo de amor. Você tem esse tipo de conduta. Essa liberdade é que, de vez em quando, alguém te vê em casa de madrugada, que foi constrangido pelo Espírito Santo a orar de joelhos. Sabe-se lá o quê? Eu não sei se você já viveu esse tipo de experiência do Senhor colocar uma coisa no seu coração que você não conhece. Tipo, parece que tem alguém lá no Japão precisando de oração. E ele fala assim, ora. Você fala, mas não, ora. Então, você é livre, quando tem o Espírito Santo, para fazer aquilo que o Espírito Santo quer, não o que você quer. Textos são muito confundidos. Sabe, a alegria do Senhor é a nossa. Parece que nossa força é mais interessante que a alegria do Senhor. Nós confundimos os textos e usamos textos a nosso favor. É a alegria de quem que está no texto? A alegria do... Então é quando eu faço o Senhor feliz com a minha conduta, eu me torno forte. Não é quando eu quero ficar alegre. Não é quando eu quero ficar feliz na presença do Senhor, que é a força. Não. É quando eu vivo de acordo com os rudimentos e sigo em busca de uma perfeição, de mais conhecimento, de mais envolvimento com a palavra, quando eu deixo de ser um jovem, um adolescente, alguém que só vem a culto, volta de culto, vem a culto, volta de culto, mas não tem um envolvimento real com as Escrituras. A gente canta, eu sou viciado na palavra. Sabe, quando Jesus traspassa aquelas paredes, Jesus havia ressuscitado. Amém? E aí os discípulos estavam com medo. O cenário era de medo. Quem andava com Jesus estava com medo. Pedro já tinha até dito, não tem nada a ver com essa parada, não. Medo. Aí Jesus, sabendo do medo, não bate na porta, porque os caras estavam escondidos. Jesus não ia ser atendido. Jesus traspassa aquelas portas, aquelas paredes, e aparece do outro lado. A Bíblia vai dizer que os caras pensaram que Jesus era um fantasma. Os caras tinham o maior medo de fantasma naquela época. Jesus começa a andar sobre as águas, eles pensavam que era tudo era fantasma. Doideira. Aí eles olharam Jesus e falaram assim, é um fantasma. Eu estou no finalzinho de Lucas. Um fantasma. Aí Jesus disse assim, ai, que doideira, né, meu irmão? Fantasma que eu não falei que ia estar aqui. Aí Jesus começa a mostrar os cravos nas mãos. A promessa, que sou eu, cabeção. Aí os caras, a Bíblia fala assim, os caras não creram não. Olharam Jesus e não creram. Aí Jesus pega e come com eles. Como que diz assim, rapaz, fantasma não come. Aí Jesus começa a comer com os caras. Aí a Bíblia vai dizer assim, e aí eles ficaram eufóricos. Aí eu comecei a ler que eles foram invadidos de uma alegria. Eu falei assim, agora os caras vão crer. E a Bíblia vai dizer, e por causa da euforia, não creram. Mas que texto estranho. Por que, em função da euforia, os caras não creram? Porque euforia cega. Como assim? Crer aqui é viver aquilo que você diz que crê. É praticar aquilo que você diz que crê.
A euforia, ela promove um momento, mas não promove vida. Eu tenho medo de ser um cantor que profetizou a juventude brasileira que ela é viciada na palavra. E ela cantou isso aos berros e dançando. E naquele dia o Senhor mostrar para essa geração, olha o que vocês cantavam. Mas olha vocês em casa. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz? Celular. Quando você vai dormir, celular. Computador, Netflix, série, não sei o quê. Você pergunta pro cara, meu irmão, qual o nome dos personagens da série? Ele fala todos. Tem intimidade, já está sonhando com a parada. Aí você pergunta assim, meu irmão, qual o nome dos discípulos? Dos 12. Aí o cara fala Pedro, Tiago, João, 4 vezes para dar 12. É doideira. Porque nós não estamos entendendo que quando nós promovemos barulho, euforia, isso não se transforma em crença, em fé, em ato. Sabe aquela música que me deu um sol maior? Assim, eu te busco, te procuro, no silêncio. Aí a gente vai pulando. Agora, vem bem lentinho. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Presta atenção. Onde que ele está? No silêncio tu estás. Na intimidade. Eu te busco. Quantas vezes? Toda hora espero por ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu leio mais. Eu te busco. A segunda parte eu falo assim, ó. Eu te busco, como é que é? Lá a coroa a conquistar, como é que é a parte? Prosseguindo para o alvo. O cristão tem objetivo na fé, um alvo. O quê? Coroa com... Aí o que tem que fazer? Vou lutando. Nada. Distração não. Por quê? Conhecer-te eu quero mais. Aí o cara clama isso. Ele fala assim, ó, Senhor, te quero. Dentro do quarto. Quero ouvir sua voz. Esse é um cara desesperado por Deus. Eu te quero mais. Quero tocar-te, sua face eu quero ver, Senhor. Sabe, o desejo da pessoa é Cristo, é tocá-lo, é querer mais, é saber que é com luta mesmo, é saber que tem tribulação. Ele não está enganado pela euforia da canção. E chega em casa e não vive. Então, nós precisamos, para não ficarmos aqui nesse lugar raso, nesse lugar ainda meio que inocente da fé, menino, infantis, ele está dizendo que nós precisamos prosseguir, avançar, deixar esses rudimentos que já eram para estar aprofundados no nosso coração, prontos a ensinar quando for necessário de novo. Não é o pastor, ali é qualquer um da igreja. Você tem que estar apto a ensinar alguém sobre os rudimentos da fé. Amém? E um texto muito interessante. Eu estou contextualizando aqui que a gente faz confusão com os textos. Um texto muito interessante que está em 1 de João. Eu quero que ache aí para mim, eu acho que é no capítulo, não sei se é no 1 ou no 2, quando ele vai falar assim, a expressão assim, filhinhos.
Acha para mim, por favor. Carta de João, filhinhos. E joga aí para mim. Ele vai, logo após, falar de um texto muito conhecido, que é o texto muito usado para os jovens. Jovens, sois fortes, já vencestes o? Sois fortes, já vencestes o? Vocês não estão comigo, não? Sois fortes, já vencestes? Só que calma aí. Esse texto está na Bíblia mesmo? Tem alguma coisa errada. Qual é o seu nome, meu irmão? Nicolas. Se é na juventude que a gente mais erra, não seria na juventude que a gente mais perde para Satanás? Porque assim, entre a infância, a vida madura e a juventude, quando é que a menina sai de casa e acaba se entregando sexualmente, sem princípio nenhum, e acaba engravidando e o cara some e ela fica com uma gravidez, às vezes até indesejada? Na infância, vida madura, juventude. Onde acontece mais? Quando é que o cara é esperto, começa a ouvir aqueles caras espertos do colégio, e aí ele vai e começa a fumar maconha? Juventude. Quando é que o cara chega no verão, passou o inverno todo na igreja, chega no verão, ele quer ir para balada? Juventude. E eu vou dando exemplo, você vai falar juventude. Onde que o cara mais erra na vida? Juventude. Na onde, quando o cara está na maturidade da vida dele, ele olha para trás e fala, não faço mais isso. Ele se arrependeu dos erros da juventude. Então é na juventude que Satanás mais ganha do cara. Então por que a Bíblia está dizendo que você é forte, já venceu o maligno porque você é jovem? Não é isso, irmão. Tem alguma coisa errada. Você não venceu o maligno porque você tem determinada idade. Não é desse tipo de juventude que a Bíblia está dizendo. É do que Hebreus 6 está apontando. Vocês têm que seguir para uma maturidade maior, para uma perfeição maior, para aquilo que a gente cantava agora. Eu quero o fruto do Espírito, eu quero o caráter de Cristo em mim, eu preciso avançar com isso, eu preciso parar de ser um crente que estou aqui só enchendo de informação e querendo bênção de Deus. Pelo amor de Deus, quem é você diante do Senhor e do Evangelho para o mundo? Amém? Um amém tímido. O texto não está falando isso, mas eu repeti várias vezes, porque o que está no nosso consciente é isso, que por ser jovem você é forte. Não é. Por ser jovem você é fraco. Então, que tipo de jovem a Bíblia está chamando de forte e que venceu o maligno? O mesmo tipo de jovem que foi tentado 40 dias, que ficou com fome 40 dias e no final dos 40 dias foi tentado por Satanás. Esse mesmo tipo de jovem que quando venceu a tentação, venceu através da palavra. Tem crente aqui hoje, amém? Então você participa comigo, amém? Aleluia. Jesus venceu Satanás através da palavra. Quando você está amadurecido pela palavra, você deixa de ser um menino na fé e você passa a ser no mínimo um jovem. Então o texto de 1 João vai dizer o seguinte: jovens, sois fortes, já vencestes o maligno, porque tendes em vós a palavra da verdade. Dentro de você tem a palavra da verdade. Só tem um jeito de ter a palavra da verdade, não é vindo em culto, não. É lendo a Bíblia, é meditando, é se dedicando, é se preocupando com livros que edifiquem, é se preocupando com assuntos da internet que vão te edificar. Não é se dando a tudo que é legítimo ou apenas distração. Tem crente que não é enganado pelas distrações fúteis, é enganado pela obra de Deus.
O cara trabalha tanto na obra de Deus que não consegue nem ler a Bíblia. Entende? A atividade é mais importante para ele do que o relacionamento. É aquele clássico Marta, Marta. Que doideira é essa, Marta? Você está doideira, hein, Marta? Ó, que mulher alvoroçada. Ali, Marta estava brigando com Jesus. Marta estava chamando a atenção de Jesus. Marta apontou para Deus e disse assim, ali, Maria ali, como é que está? Eu arrumei a casa todinha. Ela não fez nada. Sabe por quê? Porque anota isso aí, todo religioso é soberbo. O princípio da religiosidade é a soberba. Só que tem um detalhe. O religioso não sabe que é soberbo. Porque ele faz coisas tão bonitas que ele acha que é perfeito. Ele não sabe que é soberbo. Sabe quando ele vai saber que é soberbo? Lá em Mateus 7. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz. Eu expulsei demônio. Aí eu fico imaginando Jesus falando assim com o cara, rapaz, fez mesmo, porque ali no texto não tem Jesus falando assim, não fez não. Né? Quem cala? Vocês estão com medo danado, hein? Quem cala consente. Jesus não disse que o cara não expulsou demônio. Jesus não disse que ele não fez as obras que disse que fez. E Senhor, Senhor, olha o que, entendeu? É um cara crente. Senhor, Senhor, aleluia. Em seu nome. Porque o cara muda o jeito de falar com Deus quando vai orar. Quando fala com o parceiro, Nicolas, e aí, parceiro, tranquilidade, pô, meu irmão, amarradão na tua aí, pô, camisa maneira e tal. Quando vai falar com o Senhor, ó, meu Pai, Santo de Israel, Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Irmão, para com essa causada. Fala com Deus. Não sem reverência, não estou te ensinando isso. Com sinceridade, honestidade, seja você, pô. Aí, eu estava falando de uma parada aqui agora. Me ajuda aí. Ele piorou, ele falou, também tenho TDAH. Porra, aí eu fiquei com isso na cabeça agora. Mateus 7, obrigado, minha irmã. Mateus 7, todo religioso é soberbo. Eles vão dizer assim, Senhor, eu expulsei demônio. E Jesus vai dizer assim, verdade, cara. Expulsou mesmo, você é o melhor expulsador de demônio que eu já vi. Rapaz, mas a minha obra não era essa aí não. Mas não era para expulsar demônio, você não ensinou mais. Para chegar aqui, eu estava tentando expulsar você de você mesmo. Entendeu? Você chegou aqui tão cheio de si, que você está se achando no direito de me cobrar que você expulsou demônio. Só que você expulsava o demônio na rua. Quando você chegava em casa, parecia que o demônio te expulsava. Porque, meu irmão, grosso, iracundo, malicioso, desconfia de tudo, fazia uso de um monte de coisa errada e porcarias que ninguém sabia, mas eu estava vendo, meu filho. Agora o meu nome tem poder, né? Você não. Se você espirrar na rua assim, Jesus, um demônio sai. É o nome que tem poder, não é o espirro. Então você chegou aqui agora dizendo, eu fiz, você não fez nada. Fez em nome de quem? Então a glória é minha, não é sua. Fez nada, faz lá em teu nome. Todo religioso é soberbo. Meu irmão, o livro de Jó. O cara começa dizendo assim, meu irmão, um cara íntegro, justo, reto, temente a Deus. Aí se desviava da aparência do mal. O cara não se desviava do mal, não. Parecia, ele saía. Aí vai começar a dizer o seguinte, que ele orava pelos pecados, pedia perdão pelos pecados que os filhos iam cometer. Sentava à mesa com sua família.
homem extremamente bem-sucedido, rico, era um cara perfeito. Vai dizer, a Bíblia fala que ele nunca olhou indevidamente para uma mulher. Cristo, Jesus da época. Perfeito. Você começa a ler Jó e fala assim, rapaz, que doideira. Aí depois Jesus, Deus está lá, Satanás chega lá num lugar lá no céu e fala assim, Deus fala, você estava onde? Eu estava aí, não volta aí. Então, você viu o meu servo Jó? Eu vi. E aí? Não, o cara tem tudo, pô. Aí a gente acha que Deus entrou na pilha de Satanás e começou uma aposta. Então vamos lá, vamos ver. Não. Para Satanás, Jó iria blasfemar. Esse era o objetivo. Fazer com que um crente blasfemasse, negasse, abandonasse a fé. Deus sabia que ele não iria fazer isso. Mas o que Satanás não sabia, e nem o próprio Jó sabia, era o íntimo dele. Deus sabia. E agora Deus dá uma ordem, não entra em pilha de ninguém. Deus dá uma ordem para Satanás. Só você vai lá, você vai tocar em tudo que ele tem. Pode tocar. Você só não vai tocar na sua psique, na sua alma, na sua vida. Ele vai ficar são. Não vai ficar louco e nem vai morrer. Você vai tocar em tudo. Vai lá. Tocou em tudo. Tem gente que disse que ele não tocou na mulher porque aquela mulher era terrível. Eu, sinceramente, não curto essa piada. Sabe por quê? Porque aquela mulher aguentou sem reclamar a morte dos filhos. Aquela mulher perdeu a riqueza dela em frações de dias, em um sopro, tudo acabou. Ela não deu um pio. Por muito menos, você está reclamando. Mas você quer ver uma coisa que uma mulher de Deus não admite? A reputação do seu marido. Você quer ver uma coisa que uma mulher de Deus fica lutando o tempo inteiro? Preservar a vida do marido. E aquele homem que aconselhava, que era o sábio do rolê, era o cara. A Bíblia vai falar que agora ele virou chacota dos amigos e ele se coçava com cacos de telhas, porque o seu corpo fedia. Todo tipo de reputação que aquele cara tinha foi por água abaixo. Depois disso, ela não suportou, porque ela achou que o próprio Deus havia o abandonado. Porque tem hora que a gente acha que consegue defender mais alguém do que Deus. É por isso que mães erram, pais erram, esposas e esposos erram, quando a gente acha que consegue defender mais a nossa casa do que Deus. Mas essa fragilidade não torna aquela mulher uma aliada de Satanás. Primeiro passo por tudo que ela passou, depois fale dela. Quando tocaram em tudo que ela tinha, aí sim ela disse, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela não aguentava mais ver o seu marido em dor. Foi só isso. Uma pessoa como eu e você. E quando ele não tinha nem mais o apoio da mulher, talvez essa tenha sido a maior perda de Jó. Mas ninguém consegue perceber isso. O apoio da sua metade. Sabe o que aconteceu? Ele não blasfemou. Ele não amaldiçoou o Senhor. Mas ele fez algo que todo religioso vai fazer um dia. Ele questionou o Senhor. Ele disse, por quê? Anote outra coisa aí. Deus não responde à nossa agitação. Deus não responde agitações. Quando Jó começou a perguntar o porquê, Deus começou a perguntar também, não responder. Porque quando Jó começou a perguntar, Deus pensou assim, calma aí, você está me perguntando? Quando eu fiz a formiguinha, você estava lá comigo? Deus começou com uns negocinhos pequenos. Eu fiz os bichinhos pequenos, insetos, as folhinhas ali. Você estava lá comigo, você me ajudou a escolher as cores das paradas ali? Não, eu estou tentando lembrar de você. Já sei. A zebra assim, eu pintei de preto, você de branco.
Não foi você também não. Ah, você é Thor. Quando eu fiz as estrelas, eu dei nome pelas estrelas, assim eu fiz os firmamentos, os planetas. Você estava lá? Não, porque você deve ser uma espécie de Deus, porque você está me questionando. Quando você me questiona, você se iguala a mim. Você acha que eu te devo satisfação. Você acha que você é alguém. Está fazendo sentido o que Deus está fazendo aqui com Jó? Deus não está respondendo. Deus está sendo irônico. Deus está jogando na cara que Ele criou todas as coisas e por acaso não consegue cuidar de você? O Deus que deu nome às estrelas esqueceu do seu nome? Aí agora a Bíblia vai mudar. Aquele homem perfeito, que ninguém conseguia ver o defeito, nem mesmo ele vai dizer assim: Senhor, agora eu me humilho no pó e na cinza, porque antes eu te conhecia de religião, de vir à igreja, de ouvir o Natan pregar, não de eu ler a Bíblia. Mas agora os meus olhos estão conseguindo te ver. Oh, o cara não estava vendo Deus não, ele estava vendo um monte de ato religioso. E não me impressiona quando fala assim: agora os meus olhos te veem. Não, me impressiona quando ele diz assim: agora eu me humilho no pó e na cinza. Esse cara era soberbo, faltava humilhação, e Deus amou tanto você que Ele tirou tudo que estava te atrapalhando de ver. Escuta, Deus não vai desistir de você, mas a obra de Deus em você é Cristo em nós. Qualquer coisa que estiver atrapalhando isso, Ele tira. Não deixe nada na reta de Deus quando Ele estiver trabalhando Cristo em você. Você achou o texto para eu acabar? De 1 João, quando vai dizer: filhinhos, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não, pelo amor de Deus, gente. Acha mais à frente aí, mais filhinhos. Ele vai falar, mais filhinhos aí na frente. Tem aí, vai passando aí. Vai, acha filhinhos e mostra. 4, mas tem antes. Que missão, hein? Por midianitas. Estão lendo a Bíblia agora lá, ó. Filhinho, vos escrevo porque pelo seu nome os vossos pecados são perdoados. Eu vou ficar nesses dois aqui. Daqui a pouco ele vai falar assim: filhinhos, cuidado com os falsos mestres. Você vai ver João destacando vários filhinhos. E você vai lembrar que João é meio cara assim do amor. E você vai pensar que ele está sendo carinhoso. Mas ele está apontando para uma idade espiritual, para um tipo de maturidade espiritual. Porque ele está dizendo que os filhinhos são crentes, porque essa é uma carta a uma igreja. Mas ele está dizendo assim: filhinhos, não pequeis. Opa, você é crente? Levanta a mão, quem é crente? Eu preciso te avisar que não é para pecar? Quando eu preciso te avisar? Quando é evidente na sua vida que você está aqui um tempão e continua dando mole. Aí vem alguém no Senhor e fala assim: brother, cara, não dá para manter esse tipo de namoro aí não, mas isso é doideira, isso aí não é nosso não, isso é doideira. Não dá, pô. Fica abandonar essa prática aí. Pô, mas não estou conseguindo. Termina, velho. Ah, mas eu amo, mas a ela, a ele ou ao Senhor? Não está aguentando, filho? Termina. Ah, mas aí, eu amo. Então, espera. Ela ama também? Você também ama? Amam cada um na sua casa. Ama. Que tipo de convicção é essa que é alimentada por beijo na boca? Para de pecar, filhinho. Essa que é a parada. Não dá para ter uma vida
que fica só na misericórdia. Ah, Senhor, misericórdia. Não, cara, vive pela graça. Eu não sei aonde você está pecando, mas se você está com uma prática pecaminosa, meu irmão, larga isso. A gente tinha uma preocupação antigamente, vocês não têm isso. Vocês já pegaram a tomada já é para não dar choque. Antigamente, as tomadas você botava o dedo ali e dava choque. E quando a criança começava a engatinhar pela casa, aquela curiosidade de ir na tomada. Essa era uma preocupação extrema dos pais, dos avós, dos tios, a criança na tomada. Então era normal você ver um pai ou uma mãe falando assim, filhinho, na tomada não pode que dar choque. Mas era comum a criança teimar. E na minha família tem um avô, faleceu o avô Agape, o nome do cara é Amor. E todas as tias levavam para o vô Agape, que ele tinha uma técnica. Ele pegava a criança, aquele cara parecia o Papai Noel, com aquela voz felpura, ô meu neto, Tava o netinho no colo, o cara, sabe, era o amor em pessoa. E aí o neto ficava feliz, e ele pegava o dedinho do neto, ia na tomada e aí o neto, meu filho, isso é choque. Devolvia a criança para os pais, nunca mais a criança botava o dedo de novo. Ah, você deve, embebedado dessa geração aí mais tranquila, nossa, que bárbaro! Deus faz isso. O Senhor está dizendo na sua palavra que se você insistir, Ele te entrega as suas paixões. Quer pecar? Peca. Depois me diz o resultado. Vê se não dá choque. Se você ficar insistindo com sua vontade, Ele vai te entregar as suas paixões. Você que é crente. Então Ele está dizendo assim, cara, eu não aguento mais ficar avisando que não é para pecar. Eu não aguento mais ver que você não tem conhecimento bíblico. Precisa sair desse rudimento, passar para outro estágio da fé. Eu estou vendo agora jovens chegando na faculdade e ser engolido por duas entidades espirituais, o professor de história e de filosofia. O cara bate na faculdade, os caras estão esperando você, os caras afrontam em sala, para todo mundo ver, chegou um crente, vamos acabar com a fé dele, é o objetivo dos caras. E os caras estão preparados. E a gente chega lá. Mas o Natan não falou sobre esse assunto. Não dá, vai estudar você. Dá para falar de tudo. Sabe ler? E essa ideologia defende mais as suas causas de justiça do que a palavra de Deus. Está cantando o hino do Cazuza, ideologia. Eu quero uma para viver. Por quê? Porque o Evangelho não está te dando vida. Porque se você abandonar as ideologias e ficar com a Bíblia, você é quem tem vida para entregar para quem não tem. Você pode se colocar de pé? Jesus, certa vez, e agora eu estou acabando mesmo, mas demora mais um pouquinho para acabar. Aí é o seguinte, Jesus certa vez sentiu fome, lembrei disso agora. Porque Natan falou comigo que eu tinha que pregar igual presbiteriano, com os 3 pontos. Eu falei, Natan, eu falo uns 17 pontos, depois eu não sei que ponto que está. Jesus sentiu fome. Lembra? Está em Mateus e também está em Marcos. Jesus sentiu fome e ele foi em uma figueira. Quando Jesus chegou na figueira, a figueira, Jesus meteu a mão por dentro das folhas assim e não tinha figo nenhum. Jesus ficou irritadaço, meu irmão. Doideira. Ninguém nunca tinha visto Jesus tão irritado. Jesus amaldiçoou aquela planta e os discípulos disseram que secou na hora.
raiva. Jesus, a planta secou. Os veganos ficou tudo doido. Os discípulos começaram a fazer uma soma, pensando assim: Jesus não diz que é Deus? Sim ou não? Quem que criou a figueira? Jesus. Jesus chegou aqui nos únicos 4 meses que a bichinha não dá fruta. Quem fez isso foi ele, porque a figueira dá fruto 8 meses no ano, que só tem 12. Nos únicos 4 meses Jesus chega, não tem fruta, ele manda a bichinha secar, e os discípulos pensaram assim: vai ver que Jesus está irritado com a gente. E descontou na planta, não sei o que é. Mas o texto vai dizer assim: quando Jesus olhou para aquela figueira, ele percebeu que a figueira tinha folhas. Eu estou acreditando que você conhece Bíblia, então não estou ficando abrindo, tá bom? Folhas. O que Jesus avistou? Folhas. Se você der um Google aí, você vai ver que a figueira parece um monte de galho seco, sem folha. As frutas começam a brotar nos galhos, nos troncos. O Brasil não pode te prender. Já viu o filme assim, que o cara sai dos Estados Unidos para o México? Mais ou menos isso. Quando em outra jurisdição, você se naturalizou japonês. Pega essa. Mais uma vez japonês, você ainda não aprendeu a falar em japonês. Totalmente. Ainda não está gostando muito de peixe cru, que não tem lógica nenhuma, né? É só fritar. Ou seja, aquela cultura vai chegando aos poucos, mas você já faz parte dela. Aquela lei antiga não pode mais te acusar. Então amanhã pode ser que você erre nas mesmas coisas que você vem praticando há muito tempo. Mas a boa notícia é: isso não é mais a sua realidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não é uma liberação para pecar, mas é a sua condição. Você está livre. Amém? Você está livre no Senhor. Amém? Continue com sua mão levantada. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós... Desculpa seu nome de novo. Islane. Nós reconhecemos que Tu és o Deus que salva nessa noite. Tu és o Deus que transforma. Tu és o Deus que tira tudo que o mundo fez e nos limpa. Tu és um Deus poderoso e nós somos testemunhas dessa conversão. Não veio através de uma palavra atrativa, mas está aqui por uma obra do Espírito Santo. Nós cremos na sua salvação e nós abençoamos a caminhada. Nós abençoamos e dizemos que nós somos família. Não faltará abraços, não faltará suporte, atenção, em nome de Jesus. Você tem uma família. Deus abençoe. Natan.